Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou aqui dessa vez para falar sobre a rodada 26 do Campeonato Brasileiro, mas dessa vez não vai ser o que eu vinha fazendo, que era o vencedores e perdedores. Dessa vez vamos dar um giro mesmo pela rodada, falando um pouco sobre cada um dos 10 jogos. Então já peço você deixar o seu like aqui e se inscrever no canal se não for inscrito, dar aquela força divulgando esses e os demais vídeos do canal. É sempre bom dar uma mudada, testar novos formatos, ainda mais para quem está começando. Dizer também que os últimos vídeos, tanto aqui quanto no Instagram, estão, os últimos posts, os conteúdos estão tendo um resultado legal, mostrando crescimento, e eu sou muito grato a todos que estão visualizando, curtindo, ajudando. Para quem está começando, toda a visualização, toda a curtida é muito importante, todo comentário também. Mas é isso, bora lá começar a trabalhar, começar com a vitória da Vitória. O rubro-negro baiano que foi até Goiânia, fez 2-0 sobre o Atlético Goianiense em pleno Antônio Ascioli. E resultado muito importante no rebaixamento, porque antes da rodada o Vitória tinha 22 e o Atlético Goianiense 18, ou seja, uma derrota aí para a equipe baiana significava não só poder ver a diferença para o rebaixamento aumentar, como você ainda vê um time que está atrás de você se aproximar de ti. E então, se o Vitória para escapar do rebaixamento, tem que ganhar esse tipo de jogo. Esses confrontos diretos, mesmo fora de casa, tem que pontuar. E fez o dever, venceu por 2-0, venceu bem. Teve notícia ruim hoje do Oswaldo, internado na UTI com problema pulmonar. Espero que se recupere logo, não seja nada demais. Mas um resultado muito importante, até pelos demais resultados da rodada. Isso mostrou como o resultado foi bom. O Vitória passou o Corinthians. Agora está 2 pontos do Fluminense, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Continuando nos jogos de sábado, tivemos um Atlético Paranaense 1, Fortaleza 1. Um resultado que aumenta ainda mais a pressão do Atlético Paranaense. E porque o Fortaleza escalou um time misto, o Atlético Paranaense teve volume e tudo mais, mas não conseguiu transformar isso em gols. Do lado do Fortaleza, sai no lucro, porque era um jogo até pela escalação que podia acabar em derrota. O time ainda consegue um pontinho, e isso é positivo, jogando fora de casa, já que o foco agora é na Sul-Americana, no confronto contra o Corinthians. Quanto ao Atlético Paranaense, a crise aumenta ainda mais, a pressão sobre a demissão do Martin Varini aumenta ainda mais. Hoje o Nicão foi afastado, a situação lá é nada boa, o time não consegue ganhar no Campeonato Brasileiro, ainda mais jogando em casa, um dos piores mandantes, algo que nunca aconteceu antes com o Atlético. E assim, a zona de rebaixamento está começando a se aproximar. No final, a rodada até não foi ruim nesse sentido para o Atlético, pois Fluminense e Corinthians não ganharam, Criciúma também. Mas é bom ficar de olho, porque o time, pelo desempenho, até que preocupa nesse sentido. Quem ganhou, quem não preocupa, é o líder Botafogo. 2-1 sobre o Corinthians, jogou melhor, né? Mereceu vencer. Primeiro tempo é um amasso do Botafogo. Hugo Souza fazendo boas defesas, impedindo que o Botafogo fizesse uma vantagem ainda maior. O Thiago Almada jogando muita bola, tirando o Ranieri para idiota, essa é a verdade. O Corinthians ainda teve a chance de ter no primeiro tempo empatado, o Romero bateu o pênalti daquela maneira totalmente displicente, totalmente, cara, descabida. Nunca bateu daquele jeito, inventou bater. O John pegou o pênalti, vai dar mais confiança a ele. Boa vitória do Botafogo, por mais que a defesa tentou de todas as maneiras entregar. E esse é um, porém, algo que ainda me dá um pouco de dúvida sobre esse Botafogo, é a questão defensiva. Vamos ver se com o Alex Telles, a volta do Adrielson, melhora, porque é uma linha de defesa que não passa tanta confiança assim. Agora teve a estreia do Vitinho, vamos ver se com esses reforços o time consegue ser mais sólido atrás. Mas grande resultado para manter a liderança, aumentar inclusive a diferença para Fortaleza, Flamengo, para quem vem mais atrás. Enquanto o Corinthians é aquilo, né? Era lamentar porque no final dava para ter saído com pontos. Teve 2 pênaltis a favor, só fez um. Então dá para ter tirado um pontinho aqui. A rodada acabou nem sendo tão ruim assim. Porque você teve Criciúma, Fluminense, Grêmio não venceram. Então poderia ser pior estrago do Corinthians. Mas aumenta ainda mais a pressão para os próximos jogos da rodada. O Corinthians que passou agora pela sequência mais complicada e tem uma sequência menos complicada do que pegar Flamengo, Fortaleza e Botafogo na sequência. Então aumenta a pressão do Corinthians de pontuar nos jogos prediletos. Indo para os jogos do domingo, tivemos o show do Palmeiras, simplesmente 5-0 no segundo Criciúma, abriu 3-0 logo com menos de 20 minutos de jogo, uma atuação avassaladora do Palmeiras, time jogando muito melhor desde que começou a ter essa semana livre. Ano passado foi assim também, o time quando cai das Copas e passa até mais tempo a treinar, para se recuperar entre os jogos, sobe de desempenho. E me parece que a tendência é que essa briga Brasileirão seja Botafogo e Palmeiras. Seja pelo desempenho do Botafogo que vem fazendo, seja para o Palmeiras ter crescido e ter agora só o Brasileirão para se focar. E essa distância de 3 pontos tende a ser mais uma disputa muito emocionante. E o Palmeiras mostra mais um sinal de força, grande resultado com o Criciúma. O Criciúma já esperava a derrota, mas um 5-0 é bem pesado. Vamos ver como o time se porta nas próximas rodadas.
Empate entre Red Bull Bragantino e Grêmio, 2-2. O Grêmio deixou escapar a vitória, né? Pô, aquele lance do Reinaldo não dá, né? Time brigando mais embaixo da tabela, não dá para dar um molde daquele tão grande. Red Bull Bragantino segue sendo um time defensivamente nada confiável. Acho que a sensação pro Grêmio é que, putz, dá para ter vencido esse jogo, dá para ter ficado ainda mais tranquilo. E o Red Bull Bragantino é isso, vai fazendo um pontinho outro, pontinho aqui, vence aqui, é um meio de tabela. Tá a 6 pontos no rebaixamento, já teve um momento um pouco pior coletivamente, as últimas 2, 3 rodadas melhorou um pouquinho, mas ainda assim é um time pouco confiável. É impressionante como é irregular, especialmente na defesa, apesar do ataque até conseguir criar. Uma das grandes vitórias dessa rodada foi o Juventude. Confronto direto no Jacone, Juventude e Fluminense, duas equipes estavam ali próximas, o Juventude antes da rodada tinha 29, Fluminense 27, ou seja, uma vitória do Flu e ultrapassava o Juventude, era um confronto muito importante, inclusive para quem estava de baixo. Isso eu posso falar que amigos meus corintianos estavam torcendo pro Fluminense, porque eles viam no Juventude um adversário em tese mais fácil de ser alcançado que o Flu. O Fluminense faz 1-0, um passe, um cruzamento sensacional do Serna pro Ares, mas ali no espaço de poucos minutos simplesmente deu pane no sistema na defesa tricolor, tomou 2 gols praticamente de sequência. Gigante resultado do Juventude, o Alfredo Jaconi mais uma vez sendo o 12º jogador, impressionante como o time em casa vem fazendo a diferença nesse Brasileirão, e como o Juventude vem batendo nos cariocas, né? Puta que pariu. Os times cariocas caindo em Caxias é só fumo nesse ano. Foi assim com o Flamengo, o Vasco, o Botafogo, agora com o Fluminense, tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileiro, um desempenho sensacional do Juventude e grande resultado. O Juventude sobe para 11º, abre 5 pontos, abre na verdade 7 pontos para a vitória do Corinthians. Volta a ter um pouco mais de gordura. Vinha perdendo um pouco nas últimas rodadas, uma vitória que dá mais tranquilidade. Agora o Juventude só focando apenas no Brasileiro, caindo na Copa do Brasil, importante resultado também para não abalar a confiança. Enquanto o Fluminense, eu sinceramente não vejo o Fluminense caindo. O time subiu de desempenho com o Mano Menezes, os jogadores que tem, eu acho que vai escapar. Mas é aquilo. É um jogo para você vencer e ficar ainda mais tranquilo, afastar ainda mais risco. Enquanto eu não conseguir ter uma pontuação melhor, muito por causa do início muito ruim, vai ficar sempre com essa sombra ali pairando, essa ameaça, que é sempre muito incômodo. Apesar de eu não ver o Fluminense sendo um time que para a vitória e Corinthians ultrapassarem. Para mim, o alvo tem que ser outros nesses times. Grande resultado também do São Paulo. Botou um time reserva, poupou vários jogadores, enfrentando o Cruzeiro no confronto direto. No confronto direto ali naquela parte dos times que estavam começando a rodar empatados, 41 pontos. E grande, mas gigante resultado do Tricolor. 1-0, gol do menino William Gomes. Muito bom. O curioso é que o São Paulo no Brasileiro tem um desempenho melhor que tem nos mata-matas, né? É curioso isso. Até comentei no vídeo do pré-jogo da Libertadores, como o São Paulo é um time que no Brasileiro rende muito mais. Grande resultado do São Paulo, que assume de vez a 5ª posição. E o Cruzeiro aumenta um pouco as críticas sobre o trabalho do Seabra, né? Já vem começando a ter um burburinho, que desde a chegada dos reforços parece que a coisa tem desandando, o time vem passando por oscilações, vem tendo um pouco mais de dificuldade de acomodar todos os jogadores. Até porque você viu, né? Só acho que houve uma superestimação de alguns reforços do Cruzeiro. Você tem bons reforços, o elenco está muito mais encorpado, mas jogadores que mudam realmente o patamar do time são poucos que foram trazidos. Mas o Cássio no gol, em comparação ao Rafael Cabral, o Wallace, mas o superestimou-se um pouco demais e o Seabra também está sofrendo essa pressão da expectativa criada. Vamos ver agora, o Cruzeiro tem Sul-Americano no meio de semana, é uma boa oportunidade para dar uma resposta. Quem deu uma resposta em relação à eliminação da Copa do Brasil foi o Bahia. 3-0 no Atlético Mineiro, sem tirar nem pôr. Grande segundo tempo do tricolor baiano, vitória importante para se manter ainda mais afastado do game de trás, para ganhar a posição, subir para o 6º lugar, ultrapassar o Cruzeiro. Grande resultado mesmo, um grande de um triunfo, 3-0 com bastante autoridade. E o Atlético Mineiro é aquilo, é o 10º colocado, é sempre aquela inconsistência, e como a defesa não é confiável, o sistema defensivo do Atlético Mineiro é um negócio calamitoso, especialmente nos grandes jogos. Já tomou 4, já tomou 3 gols várias vezes, assim, contra adversários mais fortes, o sistema defensivo simplesmente não consegue ter o mínimo de segurança. Fechando os jogos do domingo com o clássico, com Flamengo e Vasco, 1-1, baita de um jogo ali. O Flamengo para mim foi melhor, mas o Vasco conseguia que achar algumas chances. Faz 1-0 o Flamengo, de novo sobrando conclusões, perdeu o Luiz Araújo durante o jogo. E, ali no lance do segundo tempo, numa reta final, um contra-ataque, uma bola perdida besta pelo Léo Pereira, que estava lá no ataque sem necessidade. O garoto, o Everton, não faz a falta, não mata a jogada ali. O Vasco vai avançando, linda bola pro Mita Rodrigues, que cruza pro Coutinho.
finalmente estreando com a camisa do Vasco, voltando a jogar com o Vasco, marcar de cabeça, um baita de um roteiro. Acho que o Flamengo, pô, na sensação um gosto amargo, o time jogou melhor, jogou para vencer. O Pato tá jogando bem, o Alexandre também, os dois estrearam mostrando boas coisas. E, e também por questão de tabela, né? Putz, ter Flamengo e Botafogo, Palmeiras e Botafogo venceram, aumentaram a diferença. Hoje o Flamengo está muito mais ali na briga com São Paulo, Bahia e Cruzeiro do que com Fortaleza, Palmeiras e Botafogo. E isso pelos tropeços que vem tendo no brasileiro. Enquanto pro Vasco, pô, que semana, hein? Elimina o Atlético Paranaense daquele jeito que foi, volta à semifinal de Copa do Brasil e ainda consegue tirar um empate no finalzinho contra o Flamengo. Que baita semana pro Vasco, que está num nono lugar muito bom, acima do esperado. E para finalizar a rodada, tivemos o Inter 3-0 no Cuiabá. Terceira vitória seguida do Inter. O Inter era o time com o Roger Machado que não sabia o que era vencer. Ficou acho, quase 2 meses sem conquistar a vitória. Agora é o time que não sabe mais o que não é vencer jogos. Que sequência do Inter. Para afastar de vez qualquer possibilidade de entrar na briga contra o rebaixamento. Até comentei isso como desempenho, estados ruins, era bom abrir os olhos, mas até vencendo jogos a menos. Hoje o Inter está em oitavo, já chega a 38 pontos e começa a olhar cada vez mais para cima. Vem se aproximando desse bolo aí de Cruzeiro, Bahia e São Paulo e mostrando, né, crescendo o desempenho tanto no ataque quanto na defesa. Não é só vencendo jogos, o resultado por resultado, não, é tendo um desempenho melhor. Enquanto que o Cuiabá, difícil, né? O Cuiabá tá com toda a cara de que vai ser rebaixado, o time fora de casa também não existe, defensivamente a zona. Muitas das escolhas, algumas escolhas equivocadas da diretoria também, em questão de comando técnico, etc. O time está pagando preço por essas escolhas. Mas é isso, pessoal. Esse foi o meu giro da rodada 26 do Brasileirão. Deixem nos comentários não só a sua opinião sobre algum dos resultados, mas também se você gostou ou não desse formato. Você é livre para comentários, para feedbacks. É sempre muito bem-vindo. Não se esqueça de dar like aqui no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e os demais vídeos do canal para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que viu até o final. Tchau, tchau e até a próxima.